Boa tarde, alunos do 8º ano. Continuando com o assunto de ângulos e lembrando a vocês que a grande maioria, não entregou o exercício da semana passada sobre ângulos também. Então, o que acontece? Quem não fez, quem não estudou, vai se atrapalhar um pouco, porque esse assunto necessita do outro, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Retas paralelas cortadas por uma transversal. O que é que a gente precisa saber aqui, ó? A parte externa das retas, ó, parte externa das retas e a parte interna das retas. Ó. Aqui, ó, aqui esse círculo forma um ângulo de 360 graus. Então, a soma desses 4 ângulos aqui, eles têm que somar 360 graus. A soma desses ângulos aqui, eles têm que somar 360 graus. Outra coisa importante a saber, se eu souber o valor de um ângulo desse aqui, eu consigo identificar todos os ângulos, certo? Porque, ó, aula passada, ângulos opostos pelo vértice, no caso aqui, ó, C é oposto a B, eles têm a mesma medida. A é oposto a D, eles têm a mesma medida. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu descubro esses 4 ângulos, eu descubro esses aqui também. Por quê? Porque eles são ângulos correspondentes. A medida de A é igual à medida de E, a medida de B é igual à medida de F, a medida de C é igual à medida de G e a medida de D é igual à medida de H, certo? Então, o que é que eu preciso fazer para descobrir quais são os ângulos? Primeira coisa, eu tenho que observar o desenho. Aqui, ó, olha esse caso aqui, ó. Eu tenho que observar esse desenho. Aqui são exemplos de ângulos correspondentes. É aquilo que eu falei, ó. Essa medida de A, ela é igual à de F. A de B é igual à de E. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um ângulo de 45 graus. Através desse ângulo, eu posso identificar todos os 8 ângulos. Porque, ó, como eu falei a vocês, F e A, eles são ângulos correspondentes, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, certo? Então, se aqui é 45, aqui também vai ser 45 graus, ó. Se ali é 45 graus, aqui também vão ser 45 graus, certo? 45 graus. Na aula passada, eu expliquei a vocês que uma reta rasa ou suplementar, um ângulo raso ou suplementar, a soma deles tem que ser 180 graus. Porque, ó, preste atenção que aqui é uma meia volta, certo? Então, essa meia volta, ela tem que dar para fazer 180 graus, certo? Aí eu venho aqui, ó. Se aqui tem 45 graus, quanto falta para 180? Faltam 135 graus, certo? Então, se ali tem 45, esse ângulo aqui são 135. Somou os 180, certo? E se aqui também, ó, tem 135, esse daqui, já que eles são ângulos correspondentes, também tem 135 graus, certo? Pronto. Agora, o que é que acontece? Na outra aula, eu também expliquei
que os ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, aqui, ó, o vértice é aqui, esse ângulo aqui é igual a esse daqui, que aqui são 45 graus, certo? E o que é que acontece? O mesmo propósito. Para mim formar o círculo, e que são 360 graus, esse daqui, ó, oposto pelo vértice do de cá, vai ter a mesma medida também, que são 135 graus, certo? Vocês notando aqui, formou os 360 graus. Esse oposto a esse tem a mesma medida, esse oposto a esse tem a mesma medida. E por isso assim, ó, assim sabendo, esse daqui tem a mesma medida desse, que são 135 graus, certo? E aqui eu fechei os 8 ângulos das retas, certo? O que é que a gente tem que saber? Tem que saber que através de um ângulo nós podemos encontrar todos os outros, certo? Ângulos suplementares ou raso tem 180 graus e os ângulos opostos pelos vértices, eles têm a mesma medida, certo? Vamos agora para ângulos alternos. Ó, os ângulos alternos, eles podem ser tanto interno como externos. Relembrando o que são ângulos internos. Ângulos internos são os ângulos que estão entre as retas. Eles são internos, ó, estão entre as retas. E os ângulos externos são aqueles que estão fora da reta, tá bom? Fora das retas, ó. Daqui para cima é externo, daqui para baixo externo, certo? Então, o que é que a gente tem que saber de ângulos alternos? Primeiro, o que é alterno? É que um está à direita da reta e o outro à esquerda da reta, certo? Aqui, ó, são alternos por quê? Porque não estão do mesmo lado, estão de lados alternados, estão de lados diferentes, certo? Então, vamos lá, ó. Eu já expliquei a vocês que através de um ângulo nós podemos identificar todos os outros, certo? O que é que a gente sabe aqui dos ângulos alternos? Primeira coisa, que eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles têm a mesma medida, certo? Aqui, ó. Então, a medida desse vai ser igual à medida desse, certo? Então, vamos lá. Um está do lado direito, esse ângulo está do lado direito, esse do lado esquerdo. E eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Agora, o que é que a gente sabe mais também? Que o ângulo oposto pelo vértice, ele também tem a mesma medida, ó. Então, aqui é 60 graus e aqui também são 60 graus. O que mais que a gente sabe? Que a soma dos ângulos suplementares, eles têm que dar 180 graus, certo? A soma dos ângulos complementares, eles têm que ter 180 graus. Então, se aqui é 60, aqui vai ser quanto? 120 graus, certo? E aqui, ó, esse daqui é oposto pelo vértice, também tem
tem 120 graus. Aqui, ó, vou desenhar aqui os ângulos para ficar melhor. Já encontrei os de cima, agora está fácil de encontrar os de baixo, certo? O ângulo, a medida é igual a esse, dá 120 graus. Se tiver qualquer dúvida, só é somar os 60 com 120, que vai dar os 180 graus. Oposto pelo vértice, vocês têm duas formas de lembrar. Oposto pelo vértice é a mesma medida, ou a soma dos dois, perfazendo 180 graus, porque são ângulos suplementares ou ângulos rasos, certo? Então, ângulos alternos que estão de lados diferentes. Vamos agora para os alternos externos. Ó, ângulos alternos externos. Eles têm a mesma medida. Se esse tem 50 graus, por que eu sei que ele tem a mesma medida? Porque eles são congruentes. Então, se aqui tem 50 graus, aqui também tem. O que mais que eu posso saber que eu sei para poder ter a medida dos outros ângulos? Ó, ângulo raso tem 180 graus, que a gente chama de meia-lua também, ó. 180 graus. Então, se aqui é 50, aqui são 130. Para somar 180. E agora aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice. Tem a mesma medida. Então, aqui 50 graus e aqui 130 graus. Por aqui, eu posso fazer oposto pelo vértice, 50 graus. Tenho duas opções. Esse é igual a esse, 130. E para conferir, a soma desses dois tem que dar 180. Certo? Opostos pelo vértice, a mesma medida. E a soma tem que dar 180. Recapitulando, ângulos alternos que estão de lados diferentes. Alternos internos são entre as retas e alternos externos fora das retas, do lado de fora. Certo? Agora aqui, ó, ângulos colaterais. Os ângulos colaterais já está dizendo colaterais do mesmo lado, certo? Eles também podem ser internos ou externos e eles são ângulos suplementares. Então, recapitulando, colaterais estão do mesmo lado, ó, estão aqui do mesmo lado da reta transversal. Estão aqui do mesmo lado da reta transversal. O que acontece é que eles podem ser internos do lado de dentro das duas retas, semirretas, ou externos ao lado de fora, certo? E a soma deles tem que dar 180 graus. Então, se esse ângulo aqui é 60, qual vai ser esse ângulo aqui? A soma desse com esse tem que dar 180 graus. Então, esse ângulo daqui é de 120 graus. A partir daí, ó, eu já tenho todas as medidas. Se esse é 120, o lado de cá também vai ser 120. Se esse é 60, o ângulo oposto pelo vértice também vai ser de 60 graus. E agora é só completar, ó. 120 para 120, 60. Esse daqui tem que ser 120 para complementar.
aqui também 120, certo? Aqui, para complementar, tem que ser 60. E aqui o posto pelo vértice, 60 graus também. Tá certo? Lembrando que a volta ou círculo tem 360 graus. Os ângulos que são colaterais do mesmo lado, eles têm que somar 180 graus, eles são suplementares. Quando estão entre as duas retas, são internos, e quando estão fora das duas retas, colaterais do mesmo lado, mas porém são externos. Por quê? Porque estão fora das duas semirretas. E a medida deles tem que somar 180 graus. Então, se esse aqui é de 50 graus, esse daqui tem que ser o quê? 130 graus, para somar os 180. Agora, como explicado na aula anterior de ângulos, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Se esse é 50, aqui é 50. Se esse é 130, aqui é 130. Como foi dito na outra aula, os ângulos suplementares ou raso, a sua soma dá 180. Ó. Ângulos correspondentes também. Esse corresponde a esse. Esse corresponde a esse. Então, esse daqui corresponde a esse. Encontrou um, fica fácil de encontrar todos. Tá certo? Oposto pelo vértice. E assim foi. Fazer mais alguns exemplos agora envolvendo equações. Tá certo? Vamos lá. Ó. Esse ângulo aqui, eu analisando essa reta aqui, ó, primeira coisa que eu vejo, eles estão entre as retas, são internos e não estão do mesmo lado. Então, são ângulos alternos internos, certo? Se eles são alternos internos, aqui, ó, por que alternos? Um de um lado, o outro do outro. Interno, porque está entre as retas. E eles são congruentes. São congruentes. O que quer dizer isso? Que essa medida é igual a essa. Desculpe. 2x menos 30 tem que ser igual a x mais 15. Isso aqui nada mais é do que uma equação de primeiro grau que a gente já estudou. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ó? Descobrir essa medida é igual a essa. Então, 2x menos 30 é igual a x mais 15. Certo? Vamos lá. Onde tem variável, onde tem letra, vem para o lado esquerdo e os números vão para o direito. E sempre que a gente muda um número ou uma variável de termo, muda também o sinal. Certo? Então, vamos lá. Ó. 2x menos 30 vai ser igual a x mais 15. Só que esse x passa para o lado de cá como menos x. Então, fica 2x menos x é igual a 15 mais 30, porque o menos 30 ele passa como mais 30. 2x menos x fica um x e 15 mais 30, 45. Então, eu sei que o x dessa equação dá 45. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu preciso substituir o x na equação. Então, eu tenho o que aqui? Ó? Se o x é 45, 2 vezes 45 são 90. E 90 menos 30 são 60 graus. Ó, a partir daqui, eu já posso descobrir todos os outros ângulos. Se aqui é 60 graus e esse tem a mesma medida desse, porque são congruentes,
aqui também tem 60 graus. Eu agora só utilizar o princípio do ângulo suplementar e dos ângulos opostos pelo vértice. Vamos lá? Ó, se esse tem 60, aqui também tem 60. E como os ângulos rasos, eles somados têm que fazer 180 graus, se aqui tem 60, aqui tem 120. E do outro lado também, 120, ângulo oposto pelo vértice. Tá certo? Recapitulando, o que foi que eu fiz? Primeiro, identifiquei os ângulos. Se está um do lado esquerdo e outro do direito, eles são ângulos alternos. São congruentes, têm a mesma medida. Então, 2x menos 30 é igual a x mais 15. Resolva a equação, encontre a raiz da equação e agora substitua a raiz da equação lá onde estão as equações, certo? 2 vezes 45, 90, 90 menos 30, 60. E agora só é usar, estou usando aí dois princípios, no caso. O primeiro do ângulo oposto pelo vértice e dos ângulos suplementares. E aí já foi. Por isso que tem que estudar a aula da semana passada. Se tiver qualquer dúvida, ó, dos 40, quase 40, menos de 10 entregaram o exercício da semana passada. Então, a situação está difícil. Vamos lá aqui, ó. O que é que eu tenho que ver aqui, ó? Olho para o desenho. Um está de um lado, está à direita da transversal, e o outro está à esquerda. Eles estão dentro? Não. Então, eles não são internos. Eles estão fora. Então, são externos. Então, eu tenho ângulos alternos, que é um do lado direito e outro do lado esquerdo, e externos. Eu sei que essa medida aqui, a medida desse ângulo, 4x menos 20 graus, ele é igualzinha à medida desse ângulo, 3x mais 20 graus. O que é que eu preciso fazer aqui agora? Simplesmente resolver a equação. Então, 4x menos 20 é igual a 3x mais 20, certo? Vamos lá, ó. Onde tem variáveis eu passo para a esquerda, onde só estão os números eu passo para a direita. Sempre que eu mudo de termo, mudo de sinal. Então, aqui, ó, 3x vem para cá como menos 3x. E menos 20 foi para lá como mais 20. 4x menos 3x é igual a x. E 20 mais 20 dá igual a 40. O que é que eu fiz aqui? Encontrei a raiz da equação. Eu agora vou utilizar essa raiz lá na equação de cima. Ó, 3 vezes x. 3 vezes 40, 120. Não é isso? 3 vezes 4, 12. Mais 20, 140. Então, esse ângulo aqui, ele tem 140 graus. E cá, vamos testar se deu certo, também 140. 4 vezes 40 dá 160. Menos 20, 140 graus. Certo? A partir dessas medidas, agora ficou fácil de encontrar o resto dos ângulos. Ó, a soma dos dois ângulos para formar o ângulo raso ou suplementar tem que dar 180. Então, 140 para 180 são 40 graus. Certo? Vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice. O vértice está aqui. Esse daqui, o oposto dele é esse. Também são 140 graus. Ângulos opostos pelo vértice. 40 aqui. Tem que ter 40 graus também. E assim foi, ó. 140 com 40 deu 180.
ângulos opostos pelo vértice. Certo? Vamos para mais um. Ó, que é que eu tenho que analisar primeiro aqui. Estão de que lado da transversal? Estão do lado direito. Se estão do lado direito, estão do mesmo lado, então eles são ângulos colaterais. Certo? Outra análise. Eles estão do lado de dentro ou do lado de fora das semirretas? Eles estão do lado de dentro. Então, eles são ângulos colaterais internos. E eu preciso saber o quê? Que eles são suplementares, ou seja, a soma desses dois ângulos, ela tem que formar 180 graus. Então, 2x mais x tem que somar 180 graus. Aí, ó, eu venho aqui. 2x mais x são 3x. Então, 3x tem que ser 180 graus. O que é que acontece aqui, ó? Aqui, ó, minha equação, 3 vezes x, eu mudo esse 3 de lado com o inverso da operação de multiplicação, que é a divisão. Então, 3x vai ser igual a 180 dividido por 3. X vai ser igual a 60. Eu aqui, ó, eu encontrei a raiz da equação. Agora eu parto lá para cima para definir os ângulos. Como eu expliquei, através de um ângulo a gente consegue todos os ângulos. Eu já sei que x são 60 graus. Se x são 60, 2x são 120 graus. E a soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus. 120 com 60, 180. Então, está tudo certo. E eu agora, mesmo princípio, ângulo oposto pelo vértice e ângulo suplementar o raso. De 60 para 180 são 120 graus. Ângulos opostos pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice ou a soma, certo? Se aqui é 120 graus, para mim formar 180, 60, oposto pelo vértice, oposto pelo vértice. Também a gente analisa o caso do ângulo correspondente, ó. Esse tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse igual a esse e esse igual a esse. Tá certo? Mais um. O que é que a gente tem que fazer primeiro aqui? Qual o primeiro passo a ser feito? Analisar. Ó, os ângulos estão aonde? Do lado direito dessa transversal. Se os dois estão do lado direito, eles são colaterais, estão do mesmo lado. Eles estão do lado de dentro? Não. Eles estão do lado de fora. Ó, lado externo das semirretas. O que é que eu sei? Eu sei que a soma de 2x mais 30 graus com x, ele tem que somar 180 graus. Eles são ângulos suplementares, certo? Então, vamos lá. 2x mais 30 graus, que é o ângulo de baixo, mais x, ele tem que ser igual a 180 graus, certo? Eu tenho aqui, ó, mais 30. Esse mais 30 vai para o outro lado como menos 30. 2x mais x são 3x. E 180 menos 30 dá 150. Agora esse x está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 150 dividido por 3
dá 50, certo? Eu agora vou lançar essa raiz lá na equação. 2 vezes 50 são 100. 100 mais 30 são 130 graus. Encontrei o valor desse ângulo, já encontrei todos. Ó, sei que a soma desse com esse dá 180, como x é 50, esse daqui tem 50 graus. Agora, conceito de ângulos opostos pelo vértice e ângulos suplementares. Ó, ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida. Ângulo suplementar, a soma desses dois para formar o ângulo raso, a meia-lua, a soma tem que ser 180. Se aqui é 50, aqui são 130. Se ali são 130, aqui também são 130. Eu agora posso utilizar o conceito de ângulo correspondente ou a soma, ó, 130 com 50 fez a meia-lua, ângulo oposto pelo vértice, ângulo oposto pelo vértice, certo? Mais um aqui para terminar. O que é que eu tenho que saber aqui? Estão do mesmo lado, estão, mas eles não são externos, ó. Um está interno e um está externo, mas estão do mesmo lado, então eles são ângulos correspondentes. Como eu expliquei a vocês no início, os ângulos correspondentes, ó, ângulos correspondentes. Esse ângulo daqui, ó, esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida desse. Como veio no início, ó, esse ângulo aqui, esse ângulo tem a mesma medida desse, esse a mesma desse. Então, agora ficou fácil da gente resolver, ó. Eu sei que esse é um ângulo correspondente, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, qual é a medida? 70 menos x e aqui 80 graus menos 2x. Se eu sei que 70 graus menos x é igual a 80 menos 2x, já que eles têm a mesma medida, eu agora só resolvo a equação. Ó, onde tem número, passa para o outro lado diminuindo, as variáveis passam para o outro lado também trocando de sinal, certo? Então, 70 graus menos x igual a 80 menos 2x. Esse 70 passa para o outro lado, aqui está positivo, passa para o outro lado negativo. E o menos 2x passa para o outro lado como mais 2x. Então, eu tenho menos x mais 2x, eu fico com 1x. E 80 menos 70, eu tenho x igual a 10, certo? Vamos lançar agora, ó. Quanto é esse ângulo? 80 menos 2 vezes 10. 2 vezes 10 são 20. 80 menos 20, eu sei que esse ângulo aqui agora é de 60 graus, certo? 80 menos 20, 60. E aqui, ó, não disse a vocês que ele tem a mesma medida? O que é que acontece? Esse daqui é 60. Mas para tirar a prova, quanto é 70 menos 10? 70 menos 10 são 60 graus. A partir daí está tudo resolvido. Ângulos suplementares tem que formar 180 graus, que é a meia-lua, o meio círculo. Se ali é 60, aqui são 120. Opostos pelo vértice. Se ali é 60, aqui é 60. Se aqui é 120, aqui é 120. Ângulos correspondentes. Esse é igual a esse é igual a esse.
ângulos opostos pelo vértice com a mesma medida. Tá certo? Pessoal, na atividade, eu vou colocar aqui, ó, as etapas para se resolver. Já vou botar na página da atividade, para ver se vocês fazem sem pular as etapas. Qual é a primeira etapa? Observar o desenho. Tem que observar o desenho, tem que ver em que lado está o ângulo, se estão do mesmo lado, de lados diferentes, se está dentro da reta, se está fora da reta, para poder identificar que ângulos foram dados. Quais os ângulos dados? São ângulos correspondentes, são ângulos alternos, ou seja, estão em lados diferentes, são ângulos que estão do mesmo lado ou colaterais. E depois que a gente identifica isso aí, a gente tem que definir se esses ângulos são congruentes ou se são suplementares, certo? Se a gente vai identificar que eles têm a mesma medida ou se a soma das medidas vai dar 180 graus. Depois de feito isso, a gente monta a equação, se o exercício tivesse sido dado em forma de equação. Se já tivesse sido dado em forma de número, mais fácil fica, certo? Uma vez que monta a raiz da equação, a gente que montou a equação, a gente encontra a raiz. E depois de encontrar a raiz da equação, a gente tem que verificar a solução lá no ângulo. Tudo bem? Então, obrigado. Boa tarde para vocês.